Obra do acaso é aquilo que eu disse para vocês. 50%, 50%. 48%, 40%, 60%. Isso aí seria dentro do acaso. Mas 1 em 10 milhões é como se você jogasse uma moeda 10 milhões de vezes e em 9.999 vezes ela caísse só de um lado. Isso não é obra do acaso. Isto é alguém que fez para que fosse assim. Vocês estão entendendo até aqui? Por isso que os 3 matemáticos famosos comprovaram e disseram, pode publicar, porque a matemática é perfeita, o estudo é perfeito, e Gênesis está criptografado com esses dados ali. Não há que se contradizer isto. Agora quero dar 3 observações importantes para você fixar bem. Dr. Hippes diz, olha, é um homem que entende do assunto. Dr. Hippes afirmou que não existe no mundo hoje uma tecnologia capaz de criptografar ou codificar a Bíblia como ela está codificada. Ele disse o seguinte, se nós pegarmos os supercomputadores da NASA, do Pentágono, das grandes universidades americanas, e conectarmos todos os supercomputadores, e depois conectarmos todos os computadores normais, esse notebook, aquele outro, e fizermos uma rede mundial de computadores, nós não temos tecnologia para criptografar a Bíblia como ela está criptografada. Não existe. Então não é obra do homem. Primeira conclusão que nós tiramos. Não é obra do homem. Mas alguém pode dizer, mas pode ser do diabo, porque o diabo é muito esperto. Então, irmãos, não é dele também não. Por exemplo, aqui nós temos um quadro. A palavra computador, ela aparece 6 vezes no Antigo Testamento. Esta aqui está criptografada no livro de Daniel, capítulo 12, se não me engano, versículo 12 ou 13, bem no finzinho, quando Deus diz assim, no texto aberto. O texto aberto é esse, no quadradinho. Guarda estas palavras em segredo e conserva selado este livro até o tempo do fim. Ali você acha a palavra criptografada computador. Aliás, eu vou mostrar mais para frente que o código da Bíblia foi feito por computador. Por computador. Olha, quem é que sabe? Quem é que ia adivinhar que tem computador na Bíblia, no livro de Daniel, codificado? A palavra computador, quando computador foi inventado no século XX. E eu já falei alguma coisa sobre isso. Segunda observação importante, que para mim isso aqui liquida o assunto. Quem codificou a Bíblia era e é onisciente, pois conhecia o que nós chamamos de passado, presente e futuro. Bom, nós sabemos, irmãos, pela Bíblia, que apenas a Trindade possui os 3 atributos da onisciência, onipotência e onipresença. Os anjos não são oniscientes, os demônios não são oniscientes, Satanás não é onisciente e o homem não é onisciente. Ele não conhece o que nós chamamos de futuro ou passado ou mesmo presente. Somente a Trindade sabe. Ora, quem saberia que há 3.200 anos atrás, quando foi escrita a Torá, que iria existir um homem que seria primeiro-ministro de Israel, o Israel moderno, com o nome de Isaac Rabin, e que este homem seria primeiro-ministro, que ele seria assassinado na cidade de Tel Aviv. Tel Aviv foi criada há 100 anos atrás, não existia Tel Aviv. Significa colina da primavera, eu estive lá nessa cidade, a maior cidade de Israel. Eu não sei se ainda é, pelo menos era na época que eu estive lá. Que seria assassinado na cidade de Tel Aviv, no dia tal, no mês tal, no ano tal, e que um dos seus, a queima-roupa, atiraria pelas costas. Todos esses dados estão criptografados na Torá. E a Torá foi escrita há 3.200 anos atrás. Hoje não existe tecnologia. E quem fez, conhecia o que nós chamamos de futuro. Para nós hoje isso é passado, mas
Quando foi feito lá, há 3.200 anos atrás. Portanto, só Deus poderia ter criado o código da Bíblia. Irmãos, por isso é que eu preciso ensinar esse assunto, porque os pastores não entendem, às vezes, isto. Quem não estuda, quem não vai fundo, não fica nadando em cima, não vai embaixo. Terceiro ponto, ou observação. Satanás sempre odiou a Bíblia e sempre tentou destruí-la ou desacreditá-la. E Deus, irmãos, não ia deixar o diabo meter a colher na palavra dele. Mesmo que deixasse, o diabo não saberia fazer. Por quê? Porque ele não é onisciente. Você está entendendo, meu irmão? Essas 3 observações aqui para mim mostram, porque cientificamente está provado que a Bíblia é um livro criptografado ou codificado. Codificado com fatos e acontecimentos, não doutrinas, não ensino. E quem fez isso para mim foi Deus. Fatos de um passado recente no Código da Bíblia. Bom, tudo isso eu fui bem devagar, bem didático, para você entender. Todo mundo entendeu o que nós falamos aqui? Graças a Deus. Então, agora eu vou ter que andar um pouquinho mais depressa, porque são muitos quadros. O pastor falou 50, na verdade são 120 quadros. Eu quis tirar alguns aqui, mas nós dois não conseguimos mexer nessa bestinha, né, pastor? Você sabia que o nome computer, em inglês, computador, dá 666? Que é o número da besta, né? Mas não vai dizer que a besta é o computador é a besta, né? O anticristo é o computador. Mas dá. Quando a gente estuda o anticristo, você vai achar N coisas ou nomes que dá 666. Ronald Reagan mesmo dava 666. Adolfo Hitler dá 666. Aquela mitra que o Papa usa, né? Vicarius Filii Dei, em latim, dá 666. Né? Fundadores e fundadoras de grandes religiões, aí dá 666. E até mesmo o computador em inglês dá 666. Depende do método que você usa para calcular os 666. Mas vamos deixar isso para lá, que isso é assunto do tema o anticristo. Assassinato de Isaac Rabin. Ele morreu em novembro de 1995. Michael Drosnin, pesquisando no código, 1 ano e 2 meses antes, ele descobriu alguns dados que indicavam que Isaac Rabin seria assassinado. Ele escreveu uma carta ao primeiro-ministro dizendo que um cientista israelense, Dr. Eliyahu Rips, havia descoberto um código na Bíblia e que este código indicava que ele seria assassinado. Através de um amigo comum, Caim Guri, que é um poeta, ele, comum a Drosnin e comum ao primeiro-ministro, ele fez chegar esta carta ao primeiro-ministro, que era um homem muito cético, não disse que aquilo ali ele não se interessava, e 1 ano e 2 meses depois ele foi assassinado, como estava no Código da Bíblia. Então aqui está a matriz, por exemplo, formada com saltos equidistantes de 4.772 letras, o nome completo, Isaac Rabin. Quando o Drosnin começou a pesquisar, ele verificou que cruzando o nome Isaac Rabin, estava a frase, assassino que assassinará, indicando que ele seria assassinado. Pesquisando um pouco mais, isso aqui depois, esse quadro já é depois do assassinato, eles foram procurar o nome, Isaac Rabin, e procurar a frase, nome do assassino e nome do assassino que assassinará, e saiu em cima a frase, nome do assassino, né, da esquerda para a direita, em cima, Amir. O nome do homem que assassinou Isaac Rabin é igual a Amir. Igual a Amir, mas isso aqui quase deu um problema para o Drosnin, porque o Mossad, Serviço Secreto, pensou que ele estivesse num complô, porque ele tinha avisado o primeiro-ministro. Esse negócio é complicado, viu?